Então, nós temos aí algumas sínteses, vamos passar aqui bem rapidinho algumas sínteses e algumas indicações sobre o que seria a transversalidade. Então, aqui nós trazemos 3 situações em que a transversalidade ela poderia ser aplicada. Primeiro, né, o trabalho interdisciplinar, que aponta para a transversalidade inovadora. 2, temos a transversalidade prevista como um espaço dentro da grade de atividades, que é aquela que ocorre dentro das disciplinas, seria a transversalidade sem esse caráter inovador. E o 3, que seria o trabalho, né, que tem as disciplinas como meios e a transversalidade como fim. Ou seja, está dizendo o quê? Com isso, que as disciplinas elas não podem ser consideradas como um fim em si mesmo. Elas existem em função de algo, e esse algo são os temas transversais, são as questões sociais que os alunos têm e levam para a escola e precisam ser trabalhadas em articulação com o conhecimento científico. E aí vamos a um exemplo, né, claro, de uma transversalidade que poderia ser trabalhada tanto numa perspectiva não, né, tão inovadora assim, e numa perspectiva inovadora. Mas vamos trazer um exemplo meio aproximado, né, em relação ao ponto de partida desse trabalho transversal. Então, nós trouxemos aí um exemplo a partir de uma área específica que foi a história. Poderia ser qualquer uma outra área, tá? Mas aí vamos partir da história, por exemplo. A história como um centro. A partir da história, né, pensando transversalmente, nós poderíamos trabalhar o quê? Então, aí alguns exemplos. Poderíamos trabalhar com estudos entre história e meio ambiente, né, provocando diálogos entre ciências humanas e ciências naturais, que abre para um mundo de possibilidades. Aí são exemplos de pontos de partida. Poderíamos desenvolver como ponto de partida estudos de história local, que são estudos necessariamente interdisciplinares, estudos históricos, pluralidade cultural e educação das relações étnico-raciais, entendendo que as relações, né, étnico-raciais estão no plano da interculturalidade, então por isso também é preciso que consideremos conhecimentos de diferentes áreas, e o ensino de história a partir do uso de diferentes linguagens. Se eu lanço mão, né, dentro mesmo de uma disciplina como história, mas lanço mão da linguagem, né, do teatro, se eu vou utilizar a linguagem, né, de crônicas, poemas, poesias, então eu vou precisar dominar os referenciais dessas linguagens e vou precisar trabalhar para potencializar o meu trabalho com professor de arte, com professor de língua portuguesa, ou seja, a partir de temas eu consigo dar início a um trabalho transversal. E se eu abro para a possibilidade de ter trabalho com esses colegas professores, né, ou seja, os meus professores, né, colegas de trabalho e os meus alunos, podemos avançar de uma perspectiva inicialmente disciplinar da transversalidade para a transversalidade inovadora, que vão aí nesses trabalhos conjuntos nos levar a um outro patamar de processo ensino-aprendizagem. Parto de temas, estabeleço com meus alunos subtemas, penso em grandes áreas, chego nas disciplinas e vou apontando aí os conteúdos que serão foco do nosso trabalho em sala de aula.